Olá amigos, boa tarde. Estou aqui de volta para gravar mais um vídeo. Eu hoje vou falar sobre assistência espiritual na projeção astral. Eu já devo ter falado um pouco sobre isso no meio de outros vídeos há tempos atrás. Mas hoje eu vou me concentrar exatamente nessa assistência espiritual. É uma coisa que eu sempre fico pensando e sempre leio pessoas perguntando sobre isso, converso às vezes com jovens, principalmente, que estão no início dos seus estudos sobre projeção astral, das suas práticas, e sempre que me encontram, quando me conhecem, perguntam sobre isso. Alguns me pedem para falar mais sobre essa assistência espiritual, que na verdade é um trabalho espiritual, um trabalho de ajuda, de auxílio, de socorro espiritual. Nada mais do que isso, a assistência. Assistência é assistir, de ajudar, de auxiliar, né? No plano astral, no mundo espiritual. E eu fico pensando sobre esse tema, tenho pensado antes de gravar, há alguns dias que eu venho refletindo sobre essa temática nas minhas caminhadas matinais na beira da praia aqui em Salvador, e fico às vezes pensando sobre o seguinte: se fora do corpo você estiver disposto a auxiliar, se tiver alguma consciência e você estiver aberto para participar de trabalhos espirituais, levado por mentor espiritual, seu amparador, seu protetor, se ele quiser levar você para um trabalho de resgate espiritual, vamos colocar assim, de resgate espiritual, de um espírito como, por exemplo, Bin Laden, você iria? Você estaria disposto aí com uma equipe espiritual para um trabalho de resgate espiritual, para auxiliar Bin Laden, para auxiliar, por exemplo, Hitler, para auxiliar Gengis Khan, Átila, o rei dos Hunos? Você está disposto, você está preparado e você aceitaria participar de um trabalho de resgate, de auxílio espiritual a um espírito desses? A um espírito que foi muito perverso, que destruiu muitas vidas, muitas famílias, que fez mal a milhares e milhares, alguns, como Hitler, milhões de pessoas, causou a morte de milhões de pessoas, sofrimento de milhões de pessoas. Você estaria aberto, preparado, pronto para auxiliar um espírito desse? E por que eu começo com essa reflexão? Porque os trabalhadores do bem, os trabalhadores da luz, os espíritos que trabalham sob o comando de inteligências e forças maiores do que nós, superiores, que comandam o planeta Terra no mundo espiritual, esses espíritos, eles trabalham socorrendo, ajudando, sempre que necessário, qualquer espírito. Não há uma discriminação em relação a quem eles vão ajudar, a quem eles vão socorrer. Um espírito de luz, o espírito de luz, o espírito muito evoluído, ele está num estado de amor interior, que ele ama e ele deseja ajudar, auxiliar a evolução de todo e qualquer espírito, porque um espírito nesse patamar mais evoluído, que nós chamamos de espírito de luz, é um espírito que não guarda mágoa, não guarda rancor, ele não separa. Quando ele vai ajudar alguém no mundo espiritual, não, esse fez o bem, esse fez o mal. Até mesmo porque um espírito como Jesus, por exemplo, quando esteve encarnado na Terra, ele dizia: eu não vim curar os sãos, os saudáveis, eu vim curar os doentes. Porque a pessoa que está sã, que está saudável,
Não precisa de médico, quem precisa de médico é o doente. Né? Espiritualmente falando, quem é que precisa de ajuda, de auxílio? Quem está doente. Doente fisicamente, doente mentalmente, psiquicamente, todo desequilibrado, todo adoecido por dentro. Quem precisa de ajuda, quem precisa de médico, precisa de socorro, de psicólogo, é o doente, de várias formas. Então, os espíritos evoluídos, eles trabalham no socorro, no auxílio a espíritos doentes, de todos os tipos. Se nós descermos fora do corpo, saindo do corpo e descendo as zonas inferiores, as zonas escuras do mundo espiritual, aquilo que o Espiritismo chama de umbral na sua literatura, os livros psicografados, como a Nosso Lar de André Luiz, por exemplo, né? Aquele umbral e dali para baixo, que são zonas mais escuras ainda, onde há espíritos cada vez mais doentes, mais e mais abaixo. Nessas zonas há muitos espíritos doentes de todos os tipos. Há espíritos perversos, verdadeiros psicopatas, dominando diversas regiões dessas áreas escuras, abaixo da superfície da Terra, no plano astral inferior, o mundo espiritual inferior. Há espíritos perversos que dominam essas regiões. Então, num trabalho de socorro espiritual, de auxílio espiritual, há espíritos que foram maus ou que simplesmente estão adoecidos de várias formas e estão hoje em diversos graus diferentes de escuridão, né? De umbral que está muito próximo de nós, muito próximo da superfície da Terra, o chamado umbral. É o início da zona escura, é o umbral. Abaixo do umbral, há outras zonas muito mais escuras, onde há espíritos muito mais adoecidos e onde também existem espíritos muito mais poderosos e perversos. Então, quem quer se dispor, quem quer trabalhar num trabalho de socorro espiritual, tem que se preparar, tem que se preparar. Não pode descer sozinho para trabalhar nessas regiões, não pode descer sozinho. Mesmo que tenha um pai, um irmão, alguém desencarnado que esteja nessas zonas, e eu já passei por isso, adoecidos em regiões mais ou menos escuras, que às vezes precisam passar um tempo nessas regiões, a sua psique às vezes desestruturada, adoecida, o corpo espiritual adoecido, atrai muitas vezes nossos entes queridos também para essas zonas escuras, não por serem perversos, por serem maus, mas simplesmente por estarem desequilibrados, por terem desencarnado desequilibrados, aterrorizados, muito adoecidos, né? Eles descem muitas vezes. E nós, muitas vezes, no afã de ajudar, de socorrer um ente querido, nós saímos do corpo e descemos, vamos em busca, rastreando as vibrações, nós vamos em busca do ente querido. Só que nessas regiões há inúmeros perigos, porque há espíritos perversos que dominam essas regiões. Então, nós não podemos ir sozinhos a essas zonas escuras. Nós não podemos ir nem no chamado umbral, no início dessa região escura. Nós não podemos, nós não devemos tentar ir sozinhos nessas zonas escuras. Somente acompanhado por um mentor espiritual, por uma equipe, normalmente uma equipe, ou se for um mentor bastante evoluído, um espírito que tenha um poder razoável, você pode ir só com ele, que ele garante a sua proteção. Mas normalmente o trabalho de socorro espiritual é feito por um grupo de espíritos, por uma equipe espiritual, cada um especializado em um determinado tipo de trabalho, naquele trabalho de equipe, de socorro, de resgate espiritual. Então, nunca vá sozinho, nunca tente ir sozinho a esses lugares. Se você quer trabalhar, se junte a equipes espirituais de socorro, de resgate, de auxílio espiritual, para ir a essas zonas escuras, para os
trabalho de resgate. E aí, estando preparado para isso, você tem que ter a mente aberta. Isso faz parte da própria preparação. Tem que ter a mente aberta. Não pode ter nenhum tipo de resistência a determinada religião, ou determinada raça, determinada etnia, determinada corrente política, filosófica, porque as equipes de resgate espirituais, essas equipes de trabalhadores do bem, eles já ultrapassaram essas barreiras, as barreiras dos preconceitos, as barreiras do apego a tudo isso. As equipes espirituais de resgate que fazem essa assistência espiritual fora do corpo, no mundo espiritual, essas equipes às quais nós encarnados podemos nos juntar, saindo do corpo, na projeção astral, essas equipes estão acima desses preconceitos, acima dessas limitações de tudo isso. Então eles vão socorrer o preto, o branco, de qualquer tipo de partido político, de qualquer religião. Nada disso importa para os trabalhadores do bem. Não há preconceito de nenhum tipo. Não pode estar preso e limitado a nenhum tipo de ismo. Tá? Vai socorrer a pessoa de qualquer religião, de qualquer etnia, de qualquer política. Não importa se a pessoa foi do bem, foi do mal, foi um criminoso, foi um assassino perverso, foi um serial killer, foi um terrorista. Se você estiver disposto a se juntar a uma equipe de trabalho de assistência espiritual, primeiro, você só vai fazer parte, só vai ser aceito numa equipe desse tipo de trabalho espiritual se você já estiver conseguindo se abster desses preconceitos. Você afastar da sua mente todos esses preconceitos que eu falei, de raça, de etnia, de religião, de política. Você tem que ter a mente aberta, você tem que estar preparado para socorrer espiritualmente todo tipo de espírito, que foi mal, que foi perverso, que foi um assassino, que foi um terrorista que botou bomba e matou muita gente. Se houver uma ordem de cima para a sua equipe espiritual, para resgatar, seja lá quem for, lá nas zonas escuras, nas trevas, você tem que ir sem preconceito, sem julgamento, porque é assim que trabalham essas equipes de resgate. Então, primeiro, para fazer parte dessa equipe, você tem que entrar nesse estado mental de não ter preconceito, de você ter um amor incondicional mais elastecido, digamos assim, né? Mais ampliado, ter mais amor, e um amor incondicional, não impor condições ao amor na hora de resgatar, mesmo porque você não vai resgatar de cara feia, porque a pessoa que vai ser resgatada foi uma pessoa perversa, foi uma pessoa do mal, como os exemplos que eu dei, o Hitler, o Gengis Khan, o Átila, o Bin Laden, né? Não importa. Se você vai resgatar, você tem que resgatar com amor no coração, com palavras doces, pronto para amparar, pronto para carregar, pronto para passar a mão na cabeça, porque um espírito, quando ele está pronto para ser resgatado, primeiro, ele já sofreu bastante, ele já sofreu um bocado nas regiões escuras por conta de tudo que ele fez, já sofreu bastante, né? Dificilmente alguém que desencarnou há poucos anos e que foi muito perverso, ele está pronto para ser resgatado. É muito raro, é muito difícil. Mas alguém que já tem 200, 300, 500 anos nas trevas, pode estar pronto, pode estar num ponto de maturação para ser resgatado. Já sofreu tanto, já foi tão maltratado pelas suas vítimas do passado, lá embaixo, nas trevas, que depois de centenas de anos, alguns ficam 1000 anos nas trevas sofrendo, chega um ponto que ele
se humilha de todo jeito e ele pede socorro, ele pede ajuda e aí pensa em Deus, ele pede socorro a Deus. Chega um ponto que ele desaba, isso acontece com todo mundo, um dia desaba, desce, se humilha, né, pede ajuda, pede socorro. No momento que ele estiver pronto, maduro para esse resgate, alguma equipe espiritual, composta ou só de desencarnados, ou com desencarnados e alguns encarnados, irá até esse espírito para fazer o socorro espiritual. Muitas equipes e muitos trabalhos trabalham com encarnados também, fora do corpo, projetados. Algumas vezes a pessoa que se projetou, o encarnado que se projetou, não lembra de nada ao acordar no dia seguinte, de manhã, não lembra de nada. Algumas vezes lembra um pouquinho, lembra de poucas coisas, lembra de algumas cenas e algumas vezes tem uma lembrança mais longa, né? Eu muitas vezes sei que já trabalhei, não lembrei de nada, muitas vezes eu lembrei parcialmente de cenas, de algumas coisas, e já tive também lembranças longas de trabalhos de resgate, seja resgate individual, seja resgate coletivo. Em alguns dos meus livros eu falo um pouquinho desses resgates espirituais. Esse trabalho de assistência espiritual na projeção astral, quando eu falo assistência espiritual na projeção astral, agora aqui eu estou falando de uma pessoa que está desenvolvendo já uma projeção mais consciente, está tendo mais consciência ao sair do corpo, está lembrando mais das experiências fora do corpo ao voltar para o corpo, ao acordar. E aí exige de nós toda uma preparação mental, filosófica, de coração, de mudança de atitude, de mudança de vida, de pensar nos outros como irmãos, sem preconceito, como eu já falei, né? De amar ao próximo o máximo possível, amar mesmo o próximo, mesmo que o próximo não preste, seja uma pessoa do mal, mas tem que haver esse amor, tem que haver o perdão, como Jesus falava, porque se não tivermos essa mente aberta, o coração expandido, com bastante amor, um coração cheio de amor, não teremos condições, não estaremos maduros para esse trabalho de assistência espiritual, não estaremos maduros para fazermos parte de uma equipe de assistência espiritual, do mundo espiritual. Então é preciso que aquele que está se desenvolvendo mais na projeção astral pense nisso, se quiser trabalhar nesse trabalho de resgate, de socorro, de assistência espiritual. Tem gente que faz projeção astral por curiosidade, tem gente que faz por diversão, tem gente que faz para ver a vizinha dormindo ou tomando banho, tem gente que faz motivado por uma questão mais científica, tem gente que faz a projeção astral apenas para ter certeza de que o espírito independe do corpo, que a vida continua, que a imortalidade da alma é um fato, uma realidade. Então as pessoas buscam a projeção astral por motivações as mais variadas possíveis. Eu, desde o meu início, aos 19 anos, quando eu comecei a desenvolver a minha saída consciente do corpo, e aí eu tinha lido livros como O Mestre Ascenda, como Auxiliares Invisíveis, que eram livros da teosofia, não teologia, da teosofia de Bita, de Animissan. Eu sempre busquei me colocar à disposição dos mentores espirituais, dos trabalhadores do bem, para esse tipo de trabalho. Eu sempre chamava eles, eu invocava os espíritos de luz, os mestres, e eu dizia, me ajudem a sair do corpo, me auxiliem a sair do corpo, a me desenvolver e me levem para trabalhar. Sempre, principalmente no início, quando eu me deitava, começava o meu processo todo de relaxamento para sair do corpo, eu sempre mentalmente dizia isso. Me ajudem a sair do corpo.
e me levem para trabalhar. E isso aconteceu. Eles me ajudaram muito porque eles sentiam a sinceridade das minhas palavras, do meu pensamento, do meu sentimento. Eles sentiam a minha mudança de valores na época, a minha mudança de atitude, a minha mudança de vida, uma mudança ampla de vida. Então eles sentiam a sinceridade do meu propósito, a sinceridade das minhas palavras, das minhas atitudes. Então eles me ajudaram muito. Isso contribuiu para que o meu desenvolvimento fosse muito rápido, muito rápido. Em poucos meses de prática, com as mudanças que eu fiz de alimentação, com o relaxamento que eu desenvolvi, com a yoga, em poucos meses eu comecei a sair consciente. Mas não foi sozinho, não fui eu sozinho, só com as minhas mudanças internas. Essas mudanças permitiram que eles viessem me ajudar, e eles me ajudaram muito na saída do corpo no início, me ajudaram muito, depois de um tempo não precisava mais, mas no início eles me ajudaram muito a desenvolver a minha saída consciente. E constantemente eu me via, eu estava em zonas escuras com um grupo de espíritos, alguns encarnados que eu conhecia, às vezes do meu grupo mediúnico no Centro Espírita na época, outros desencarnados, que aos poucos eu fui conhecendo, discípulos do mestre Sanankan, que era o meu mentor principal, e eu me via muito nesses lugares escuros, resgatando, fazendo reuniões, mesas, as pessoas sentadas na mesa, e esse trabalho de resgate. Tá? Então é importante, se você quer fazer parte de um grupo de assistência espiritual, por meio da projeção astral, ou seja, você vai sair do corpo para trabalhar, para auxiliar, abra sua mente, leia muito livro filosófico, espiritualista, leia as obras de André Luiz, leia alguns livros de Robson Pinheiro e outros médiuns, tem algumas obras muito interessantes sobre o trabalho espiritual. Leia os meus livros Sanankan, sobretudo esses, e o Falando de Projeção Astral, para que você veja como eu me desenvolvi, você vê como os espíritos me auxiliaram na projeção astral e o tipo de trabalho que eu pude participar por conta do meu desenvolvimento. Porque se não amadurecermos, se não abrirmos a mente, se não expandirmos o amor no nosso coração, nós jamais vamos fazer parte desse trabalho de assistência espiritual. Porque esse trabalho é coletivo, é feito em grupo, normalmente é em grupo, mas só entra nesses grupos, só é aceito nesses grupos, só é levado para trabalhar nas zonas inferiores, escuras, para trabalhar aquele que já consegue amar mesmo o outro que está em desequilíbrio, mesmo o outro que foi muito mal na Terra, que fez muito mal na Terra, porque, afinal de contas, todos nós tivemos o nosso período de escuridão, de trevas, todos nós ainda temos um pouco de sombras dentro de nós. E alguns de nós, se olharmos para trás, veremos, em regressão de memória, como eu já fiz muitas vezes, veremos um passado sombrio, a esmagadora maioria de nós. Se olharmos bem para trás, em outras vidas lá para trás, vamos ver que também fomos perversos, que também fomos maus, alguns de nós fomos psicopatas, fomos magos negros, fizemos tanta coisa errada, matamos tanta gente, fizemos tanto mal aos outros. Mas estamos evoluindo, todos nós estamos evoluindo. Como há um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, eu fui um mago negro, bem lá para trás. Né? Fui sacerdote lá para trás do Egito, Atlântida, fiz muita coisa errada, em muitas vidas eu fiz muitas coisas erradas. Mas eu mudei, não sou mais o mesmo, não sou mais isso. Estou em processo de mudança, estou em processo de perene transformação, como todos vocês. Todos nós estamos evoluindo em busca da luz. Então, é fazendo uso dessa luz interior que nós devemos trabalhar a nossa mente, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para expandir o amor, para que estejamos prontos para o trabalho de assistência espiritual usando a projeção astral.
Eu vou ficando por aqui. Em outra oportunidade posso retornar para aprofundar um pouco mais esse tema. Desejo um bom final de tarde para todos, muita paz, fiquem com Deus.